a festa dos pães ázimos. A Maria lembrou que eu esqueci de falar a oração. Nós vamos sem oração, vou fazer só a final. Chamada Páscoa. Vocês sabem a história dos pães ázimos? Quando, todos sabem, ou melhor explicar, né? Quando os judeus saíram do Egito, eles saíram rapidamente e não esperaram o pão levedar. E eles comeram o pão sem levedar, ou o fermento não tinha feito efeito. Não tinha pó royal. O fermento era levedura, Saccharomyces cerevisiae, o nome científico aí do fungo. Como diz a minha prima Carla, tem nome e sobrenome ainda, não é só nome. E aí, eles então passaram a comemorar a Páscoa deles, era a Páscoa, o dia da saída do Egito. E aí eles comiam, em homenagem a isso, os pães ázimos, que significava, que mostrava a questão da prece, mas também a libertação deles, né? E aí, essa festa da Páscoa, para os cristãos, ela tem outro valor. Ela representa a paixão do Cristo, né? A morte de Nosso Senhor. Então, e como coincidiu com a Páscoa dos judeus, as datas ficaram idênticas. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam como o matariam, porque temiam o povo. Então, olha só, a lei fala não matar, né? Hoje cedo nós comentamos sobre isso no estudo do Evangelho de João, e os hebreus, ou o povo de Israel, tiveram vários nomes, né? O povo de Israel, porque Jacó, o nome passou a Israel, dividiu as 12 tribos, né? E eles associaram a lei judaica, a lei civil judaica, com os 10 mandamentos, fazendo uma associação que facilitou uma falsa virtude, porque se ligar às coisas espirituais era lavar a mão antes de comer. Nós vimos exemplos aqui que os fariseus perguntam para o Cristo por que os discípulos deles não se lavavam antes de se alimentar. A festa dos holocaustos, e vários rituais, inclusive o jejum. Então, eles não eram coisas espirituais em si, eram coisas materiais para tentar justificar a falta de trabalho espiritual da renovação do indivíduo, da alma eterna que deve chegar a Deus pura. Isso também acontece nos nossos dias, porque muitas vezes se considera que o fato de ir ao templo, de uma maneira geral, ele representa como se fosse uma espiritualização. E nós sabemos que isso não tem esse significado. A espiritualização é a transformação do indivíduo. É aquele que exerce o amar a Deus e o amar ao próximo. Isso não significa que indo à igreja, ou ao templo, ou ao centro, ele não receba, através da oração, da ajuda dos amigos, porque as pessoas de bem precisam se fortalecer no mundo onde a injustiça prevalece. Busca-se, então, a força, mas não se pode esquecer essa questão. Por isso que a doutrina espírita tirou os ritos. Começou com o protestantismo, que tirou vários ritos do catolicismo, inclusive a adoração de imagens, que Paulo fala claramente para que não aconteça. Mas tomar isso ao pé da letra também não faz sentido, né? Você imagina que uma pessoa devota de Nossa Senhora tem uma imagem, né, lá na casa dela, e ela aquilo lá tem um significado forte, porque quando ela olha para a imagem, ela lembra de orar. Então passa a ser uma estátua mnemônica. Ela lembra da necessidade de orar. Então, cada caso é um caso, nós não devemos agir de forma extremamente inflexível, porque até nós faltaríamos com a caridade em relação a isso, né? Então, conversando sobre essa ideia de associar coisas materiais a algo que deveria ser espiritual, nós precisamos compreender a diferença entre os ritos e a realidade do espírito. No nosso evangelho se diz: você conhece o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, que são a mesma coisa.
pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer suas más inclinações. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Ora, por que eu falei tudo isso? Qual que é o quinto mandamento da lei de Deus? Procura aí e me fala. Ninguém sabe qual que é o quinto mandamento da lei de Deus? Não matarás. Falei hoje cedo. É só para ver se tinha gente prestando atenção. É o quinto. Falei. Você falou de manhã. Sim. Quinto mandamento. Não matarás. Ora, olha como que a situação é interessante. Por que eu usei isso? Os principais dos sacerdotes e os escribas que estudavam a lei procuravam matar o Cristo, enquanto que Deus mandou o mandamento não matarás. E tem interpretação mais profunda do que isso. Mas essa é uma interpretação imediata. Não matar o ser humano ou seu semelhante. Olha que situação interessante. Eles, que eram os estudiosos, queriam matar o Cristo. O que o Cristo fez de errado? Isso só auxiliou os outros. Então, isso é algo para a gente olhar dentro de nós. Será que nós também ficamos muito chateados quando as pessoas não fazem a nossa vontade? Quando as pessoas interferem nos nossos ganhos, nos nossos lucros, no nosso poder, a gente também não tem a matar essa pessoa? Vocês concordam que a calúnia ela é um matar? Ela é uma dilapidação? Quando nós fazemos com maldade, quando as pessoas não estão de acordo com os nossos interesses? Vocês compreendem isso? Então, eles valorizavam mais as coisas materiais. O Cristo falava isso, né? Falava que eles eram hipócritas, raça de víboras, porque eles estavam ensinando as coisas erradas. O que vale é o íntimo. O Cristo, o que o Cristo ensinou de ritual? Nada. Mas ele mandou o quê para nós fazermos? Amar o próximo? Através não só de falar completamente, mas ele falou para quem ele curou: ides e não peques mais. Certo? Vejamos então a continuação. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Entrou Satanás em Judas. Como que o Satanás entra num dos apóstolos que o Cristo escolheu? Ele não sabia? Claro que ele sabia que o Judas haveria de trair. Era certeza? Pelo comportamento dele, sim. Mas ele poderia vencer esse destino? Claro. Bastaria que ele tivesse boa vontade, que ele não deixasse Satanás entrar nele. Qual que é a tradução do hebraico da palavra Satanás? Ninguém sabe? O dono sabe, pai. É o adversário, não é? Quer dizer, eu acho que seja isso. Adversário, inimigo. Essa é a origem da palavra. Ora, o inimigo de Judas, ou o inimigo, para nós espíritas, representa os espíritos infelizes. Espíritos esses que, lutando contra o bem, se deixam levar pelo mal. Um dia serão anjos, como todos os filhos de Deus, mas que no momento que estão exercendo a maldade, agem com o que se chama nas outras religiões de demônios ou diabo, que nós chamamos de espíritos infelizes.
Por quê? Porque a felicidade está em seguir a lei do Cristo, em ter vida. Ter vida, quando Cristo fala e vim para que tenham vida e a tenham em abundância, quer dizer, para que sejam felizes. Vim trazer a lei do meu Pai para que se sintam felizes. Então, nós chamamos de espíritos infelizes, e o Kardec utilizou a palavra obsessor. Então, o Judas estava obsediado. Em outro momento, na narração de João, vocês vão lembrar que o Judas era o que representava aquele que era o economista dos 12. Ele ficava com as moedas. E João deixa entender que as moedas sumiam de vez em quando. Está lá sublimiar, temos que ler para prestar atenção. Então, Judas já estava em companhia dos espíritos infelizes. Porém, naquele momento, ele se deixou dominar. E aí entra a palavra entrou. Porque senão a gente tira a culpa do Judas. Não foi Judas que fez, foi Satanás que entrou nele. Então, qualquer pessoa que fala Satanás entrou em mim, não fui eu que fiz. Foi sim, porque o comportamento levou a isso. Uma pessoa, um indivíduo que faz o bem, que trabalha no bem, Satanás tende a não se aproximar, os espíritos infelizes tendem a não se aproximar, ou se aproximar, não consegue dominá-lo. Como que os obsessores trabalham conosco? Nosso pensamento é energia, de acordo com André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, não, Mecanismos da Mediunidade, ele fala que existe a partícula do pensamento, o pensamento é onda. E eles, então, se é onda, nós temos vibrações mais ou menos fortes. Quando a gente ora, então agora eu vou parar aqui, nós vamos fazer uma explicação um pouco mais detalhada dessa questão aqui. E depois a gente, não, vou colocar aqui, não, sabe por quê? Nós vamos falar mais do Judas, porque Judas foi a reencarnação de Joana d'Arc, né? Oi? Ele foi a reencarnação de Joana d'Arc. E Joana d'Arc foi traída por um país inteiro, né? Aí nós lembramos da pena de Talião, aquele que foi falado para Pedro, quando cortou a orelha do sobrinho do sumo sacerdote. Não sei se vocês lembram. Jesus fala, Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Lembram disso, né? Então tá bom. Funciona assim a questão. Eu vou compartilhar a tela e aqui a gente vai explicar umas coisinhas em termos físicos, em termos químicos e físicos, tá bom? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Todo mundo lembra de átomo, não lembra? O átomo, de acordo com Rutherford, que em 1911 lançou o modelo atômico dele, o átomo tem um núcleo e em volta dele ele tem as órbitas. Isso é incorreto, né? Em 1913, Niels Bohr lança o modelo atômico quântico dele, que também fala em órbitas, mas é um equívoco. Não existe órbita, existem níveis quânticos, mas nós não vamos ficar entrando nesse detalhe. Então, isso aqui é ensino médio. Nós vamos falar aqui é ensino médio, tá? Olha só. O núcleo, depois do Rutherford, nós sabemos que o átomo tem um núcleo, e toda essa parte vermelha aqui é eletrosfera. A gente tem elétrons. Aí tem o átomo com menos elétrons, que é o hidrogênio. Tem o átomo com 2 elétrons, que é o hélio, com 3 elétrons, que é o lítio, com 4 elétrons, que é o boro, ou 5 elétrons, que é o nitrogênio, e assim vai. Então, os elétrons estariam nessas órbitas avermelhadas. Dentro do núcleo, nós aprendemos que existiam partículas, prótons e nêutrons.
os prótons e os nêutrons foram dados a ele o valor de massa igual a 1. O nêutron é levemente mais pesado do que o próton. O elétron, que está aqui representado com essa coisinha aqui, colocar é negativo, ele tem a massa 1 dividido por 1840 vezes a massa do nêutron e 1 sobre 1838 vezes a massa do próton. E aí vai cair na prova da semana que vem. Então, olha só que coisa interessante. Esses prótons e esses nêutrons são partículas, em que o próton é carregado positivamente e o nêutron não. O nêutron não tem carga, né? E o elétron é carregado negativamente. Aqui dentro desse núcleo, eles vibram, eles se movimentam rapidamente. Essa vibração emite energia. Então, essa vibração deles emite energia na forma de onda. Vibração emite energia. Por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque é o seguinte: o que o André Luiz nos explica em relação a isso? Quando eu faço uma oração sentida com amor, não só da boca para fora, meu espírito, ele age sobre o meu corpo, fazendo com que todos os átomos de todas as moléculas do corpo, os íons, as moléculas pequenas, as moléculas de água, os prótons e os nêutrons vibrem rapidamente, emitindo uma energia do tipo energia gama. É um tipo de onda, ou raios gama, raios de alta energia. Essa alta energia emitida por todos os átomos do meu corpo representa aquela sensação gostosa que nós temos, aquele sentimento que nós temos de estarmos ligados a Deus. Isso é o que o André Luiz nos explica. No entanto, quando eu não faço uma prece assim com tanto amor, os elétrons, eles não ficam fixos, eles saltam, chama salto quântico. Ele salta para uma outra órbita, e aí, quando ele recebe energia, que pode ser do pensamento, quando ele retorna para a órbita original dele, ele emite energia na forma de onda, chamado fóton, que é a partícula luminosa. Veja que antes de Einstein utilizar a palavra fóton e de Bohr explicar essa teoria em 1913, o Cristo disse: vós sois luzes. Olha que lindo isso. Quando esse fóton é emitido, a energia dele pode ser maior ou menor. Eu vou chamar esse fóton aqui uma energia 1. Mas, se esse elétron salta para uma camada mais distante, quando ele retorna para cá, ele também emite uma energia, ele libera o fóton, outro fóton. Só que esse fóton não é o mesmo em termos de energia. Esse fóton tem uma energia 2, de tal maneira que a energia 2 é maior do que a energia 1. Ora, o que implica isso? Isso implica em dizer que, mesmo que eu não consiga mover os núcleos em maior velocidade, que a energia do núcleo é maior do que todas essas, quando eu estou bem, estou me sentindo bem, estou fazendo bem, eu faço com que os elétrons se movimentem rapidamente para órbitas mais distantes e volte emitindo energia. É isso que o espírita chama de passe. Você transmite a sua energia pela vontade para outra pessoa. É por isso que nós falamos do abraço. Pode falar, dona Maria Toledo. Ô, Thales, então, quanto maior for esse salto, na volta a energia será maior? Exatamente isso. Obrigada. Aí o que acontece? Quando eu faço a minha oração, eu me ligo às instâncias superiores, das energias superiores, dos espíritos superiores, que se ligam a nós também. Quando eu não consigo isso tudo, eu posso fazer com que os elétrons pulem mais distantes. Eu vou estar com espíritos ainda superiores.
E isso está associado à coloração azul. Enquanto que nas órbitas menores, a coloração é vermelha. E aí não é cor, porque é ausência de cor, ou seja, a quantidade de energia é tão pouca que a órbita é preta. Então, se nós podemos falar, a cor do amor é azul ou branco, e a cor... Branco também não é cor, tá? E a cor do ódio, da violência é vermelho ou preto. Porque o egoísmo é o contrário do amor. E aí o indivíduo que vibra pensando só em si, ele não está ligado a Deus. Então ele tende a ter esse espírito e a aura dele, as emissões de energia dele, são em baixa frequência. São ondas longas de baixa velocidade. Enquanto que aquele que ora, ele emite ondas curtas de altíssima velocidade. E aí, isso caracteriza o indivíduo em termos do que ele pensa. Por isso que muitos médiums ou pessoas sensíveis, elas olham para as pessoas e elas sentem se a pessoa não está tão bem ou não está tão bem em termos espirituais, porque ela percebe essas energias. Por que eu estou falando isso quando a gente estava falando de Satanás? Qual que é a cor que é dada ao Satanás? Vermelho e preto. Qual que é a cor que é dada aos anjos? Então o pessoal já sabia por visão e intuição. E a ciência vem depois mostrando uma relação dessa em termos de energia. Vocês compreendem? Para que o Satanás pudesse entrar em Judas ou Iscariotes, há quanto tempo vocês acham que ele estava vibrando nas vibrações vermelhas de egoísmo? Entendeu? Entendeu? Está claro? Para todo mundo ou não? Sim. Agora, vamos transformar isso para nós. Como é que funciona isso para nós? O que significa quando eu oro? Alguns médiums sentem. Alguns médiums conseguem perceber quando ele faz uma oração e parece que sai uma casca, uma energia densa em volta da cabeça, em volta do corpo. Alguém já sentiu isso? Além da Maria Tereza? E eu? Emanuel? Só quem está aqui comigo está falando. Ninguém mais sentiu assim? Você faz uma oração e parece que... Sim. Um alívio, né? É. Aí, olha só. E se eu conseguir manter esse estado mais tempo, eu vou conseguir manter o estado de oração só orando? Eu não consigo. Então, eu vou ter que fazer o quê? Obras. Obras. Vai ser dado segundo as obras. E fazer a obra do bem é vencer qualquer pensamento de egoísmo. Qualquer coisa que a gente leve vantagem em relação aos outros, qualquer. Mesmo que seja bater o olho no pedaço de bolo e pegar o maior. Desculpa a sinceridade. Mesmo que seja um sentimento menor de inveja, da gente achar que a pessoa merece menos do que a gente. Qualquer pensamento que fuja à verdade que a nossa consciência permite. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque aí nós estaremos presos às vibrações inferiores. E a sensação de liberdade é diminuída. Entende? O que isso significa no nosso dia a dia? Aproximação ou não dos espíritos inferiores. Quando nós colocamos música clássica para tocar, isso já está comprovado, eu já mandei no grupo, o pessoal fala que a música clássica ela melhora o humor no cérebro. Nós aprendemos já há muito tempo antes da ciência, na doutrina espírita, que a música clássica, as boas, né, elas trazem vibrações mais... vibrações de maior energia que os espíritos inferiores não suportam, eles saem de perto. Ora,
Isso tem a ver com que o nosso pensamento, controlado pela nossa alma, é que determina como nós estaremos. Se eu estou com vibrações mais pesadas, qual tipo de companhia que eu vou ter? Se o meu pensamento é de inveja, de egoísmo, de sexualidade desregrada, qual que vai ser a minha companhia? Dos bons ou dos maus espíritos? Podemos simplificar, vamos ser binário, raciocínio dos antigos. Satanás ou anjo? Thales, Então, esse movimento constante de elétron ocorre o tempo todo, né? ocorre. Aí, por isso que a gente sente bem quando a gente está perto de pessoas bondosas, que elas emitem o tempo todo as ações dela. Quando a gente faz o bem, a gente já naturalmente se liga aos bons espíritos e os átomos do nosso corpo vibram de forma que os elétrons emitem energia de alta intensidade e alta velocidade, que é o que refresca da tranquilidade, da paz para a pessoa e para quem está em volta. Entendeu? Aí, quanto mais eu estou obrando no bem, mais eu mantenho essa energia comigo. É o tempo todo que acontece. Na verdade, de acordo com a física, só vai parar de ter movimento de elétrons ou de átomos a menos 373,1 graus Celsius. 273, chamado zero absoluto. Não vamos entrar em detalhes. Então, nessa situação que a gente está sempre emitindo, olha só quando Jesus fala que nós receberemos de acordo com as nossas obras, porque aí nós estaremos nos ligando aos anjos, aos espíritos superiores. E aí nós estaremos emitindo coisas boas. O nosso humor não acaba nunca. O bom, nunca. A gente está sempre feliz, a gente é filho de Deus. Eu estou morto, estou cansado. Tá, mas lá dentro o humor continua em paz. Porque eu estou feliz, sou filho de Deus. Eu sinto aquilo. E, mesmo cansado, eu vou trabalhar pelo bem da outra pessoa. Sacrifício. E o Cristo nos disse sobre isso, que nós receberemos de acordo com as nossas obras. A oração é importante? Sim. A oração é manifestação da fé. E a fé salva. Mas ela é o primeiro caminho, o primeiro passo. Eu preciso ter fé para começar todo o resto. E a fé vai me levando à esperança, que vai me levando à verdade, que vai me levando à caridade. O entendimento da verdade é a caridade pura. É o próprio amor de Deus. Aí, nesse sentido, o que nós podemos pensar do Judas naquela história? Há muito tempo, ele estava ligado às vibrações inferiores. Quando chegou num dado momento, os espíritos inferiores dominaram a vontade dele, o comportamento dele. Pergunta Então, 455, senhora. mesmo nessa proximidade com Jesus, eles conseguiram estar perto dele o tempo todo e Por chegar quê? a esse ponto? Por quê? Porque não tem nada mais sagrado na lei de Deus do que o respeito ao livre-arbítrio. Não seria justo o Cristo tirar a vontade de Judas e os desejos íntimos dele, que ele deveria aprender por ele mesmo, que ele estava recebendo diretamente as mensagens do Cristo do lado dele. Foi dado tudo para ele. Uma vez eu recebi a informação de uma pessoa dizendo assim: você fica falando as coisas para os outros, mas você nunca fala para mim. Porque tudo que eu falo é para todo mundo, porque a gente fala em nome de Deus, mas serve primeiramente para a gente, porque está escrito pelo Allan Kardec claramente: o médium, quando fala para si mesmo primeiro, depois para os outros. O Cristo, quando falava, não precisava falar para ele, mas Judas recebeu uma bênção que eu gostaria de receber. Quem aqui não gostaria de ser apóstolo do Cristo? Você não acha que foi dado muito a ele? Compreendeu a questão? Ele só respeitou o livre-arbítrio do Judas. É o que acontece conosco. Nós falamos disso no começo do estudo, Ana Paula. Quantas pessoas vão à igreja, ao templo, vão aos estudos, mas não estão ligadas a ele? Concorda? Sim. É esse ponto. Aí, sim, senhor, pode falar, sim, senhora.
Pode falar, dona Maria Toledo. Maria Ângela. Dona Maria Ângela, a senhora quer falar? Eu me atrapalho com esses botõezinhos pequenininhos aqui do meu celular. Não se Eu bati preocupe. sem querer. Pode Eu não falar. queria falar nada, não, Ah, tá? não, então tá bom. Então, olha só. Essa situação fez com que ele, muito tempo em contato com os maus espíritos, eles dominassem a vontade dele, mas é quase uma associação. O espírito só consegue exercer influência em nós se nós tivermos dentro de nós o vício, senão ele não exerce. Aí nós temos que trabalhar em relação a isso. A pergunta 495 dos Espíritos é? 459, eu inverti no... Qual que ela fala? Os Espíritos influenciam na nossa vida, de tolos que são, eles nos conduzem. Então, nesse caso, nós, toda vez que nós não trabalhamos pelo bem com força de vontade, ou não nos arrependemos ou perdoamos verdadeiramente, nós nos ligamos às vibrações baixas e convidamos os espíritos infelizes a viver conosco, a serem os nossos companheiros. Vocês concordam? Tá, deixa eu perguntar uma coisa, então. Não foi Jesus não foi chamando os apóstolos para junto de si? Foi. Por que então ele chamou o Judas? Porque Judas tinha que passar por esse problema. E ele poderia ter dito não, mas ele não disse. Não era um teste para ele ou uma oportunidade? Sim, foi uma oportunidade para ele vencer algo que era o dinheiro, o apego aos bens materiais e a traição. Olha que interessante isso, hein? O Cristo fala de desapego o tempo todo e fala sobre a questão das pessoas ligadas à matéria. Quem que traiu o Cristo foi aquele ligado à matéria e aos bens materiais, porque traiu por dinheiro. Olha a profundidade da própria história do Cristo em relação à nossa vida. A questão não é ter, nós já falamos, a questão é o quanto que essas coisas, quanto que as coisas materiais influenciam o espírito eterno. Se eu acredito que existe uma eternidade, mesmo que eu acredite só em céu e inferno, a gente vai levar o que a gente fez aqui e compensa eu gastar energia em algo que eu não vou levar para a alma eterna? Porque se eu penso numa coisa e faço diferente, o Cristo já falou sobre mim, hipócrita. Porque se eu acredito nos bens espirituais, os bens materiais são acessórios necessários. Mas se ele tomar uma importância muito grande, vamos pegar o símbolo profundo. Nós estaremos traindo a lei de Deus. A lei de Deus foi personificada por nosso Senhor Jesus Cristo. Personificada por nosso Senhor Jesus Cristo implica que a traição à lei foi feita em troca de moedas. Isso mantém uma simbologia muito profunda. Nós trocamos o Cristo pelos desejos materiais, que não só são somente os amoedados, porque envolve aí poder, prazeres carnais de uma maneira geral. Nós achamos que Deus não vê o que nós fazemos? Nós vamos acreditar que nós somos tão diferentes que nós seremos perdoados no momento de entrar no paraíso? Nós podemos acreditar que eu posso fazer errado, mas o outro não pode. Se o outro fizer, eu vou caluniar, eu vou criticar, mas eu posso fazer errado? É verdade no mundo espiritual a frase infeliz de faça o que eu mando e não o que eu faço? Isso não são acusações. É um pedido de análise interna que eu faço a mim mesmo sempre e repasso. Para aqueles que a gente tem mais perto e ama no ideal cristão. Vocês formam um grupo de trabalhadores do bem em que nós conversamos sobre o Cristo e o bem que vocês fazem na família, o bem que vocês fazem dos colegas de trabalho,
Se vocês conseguirem chegar no trabalho com uma oração sincera, emitindo essa vibração, os bons espíritos vão conseguir utilizar essa energia para ajudar, muitas vezes, o indivíduo que está com um coágulo, prestes a arrebentar e gerar um infarto ou um AVC. E aí, a caridade, o amor de Deus é feito através da gente, a gente nem sabe o que fez, a pessoa nem sabe que passou por isso, mas Deus agiu silenciosamente. O abraço que nós damos, o carinho, o aperto de mão sincero, o sorriso verdadeiro, não é a obra de Deus? Então aqui nós temos a grande responsabilidade de tentar trazer a verdade com o máximo de dedicação possível, para que não somente nós consigamos obter, a partir das palavras do Cristo, as verdades essenciais, mas que isso chegue aos corações, para que os corações do bem continuem trabalhando em favor do próximo, que os bons espíritos, em nome do Cristo, vão agir constantemente pela redenção da humanidade, pois que, no íntimo, todos queremos que o reino de Deus esteja sobre a terra, como Cristo nos prometeu. Pois enquanto o reino de Deus não chega, o reino das trevas permanece. Que Cristo nos abençoe sempre. Ana Paula, faça a oração final, por favor. Grande abraço a todos. Nesse momento, envolvidos nas vibrações de amor e de acolhimento da equipe espiritual do estudo desta noite, sob as bênçãos de Jesus, Mestre amado, que através do teu amor trouxe luz e entendimento aos nossos corações. Corações duros e amargurados, reincidentes nas mágoas, no ódio, na vingança, trazendo assim a todos nós o verdadeiro caminho que nos conduz a Deus. Pai amado, de infinito amor e bondade, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, pelas fraquezas que trazemos em nossos corações. Mas pedimos que o teu amor nos envolva, fortalecendo em nossos corações a vontade firme de seguir adiante. E assim doando as nossas vibrações e o nosso amor em forma de gratidão por mais esta oportunidade. Nós pedimos, Senhor, pelo bem de todo o universo, pela paz em toda a terra, pelos locais em conflito, onde tantos irmãos sofrem com a violência, as doenças, fome. Pedimos pelos governantes e representantes de cada país, pela responsabilidade assumida no comando dessas nações. Pedimos pelo futuro do nosso Brasil, pelo fortalecimento da justiça, pela igualdade entre todos os homens, pela democracia, para que haja paz. Pedimos por todos os lares da terra, que sejam locais de paz e segurança a todos que ali habitam. Pedimos por todos os trabalhadores do bem, onde quer que se encontrem. Pedimos pelos doentes do corpo e da alma, nos dois planos. Pedimos pelos nossos lares, que possamos ser abençoados segundo as nossas necessidades
mas também segundo os nossos merecimentos. Pedimos pelo nosso grupo de estudo, por cada um de nós e pelos irmãos que juntos conduzem os ensinamentos e a oportunidade do trabalho que aqui temos. Com os nossos corações repletos de gratidão e de amor. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, por mais essa semana que se inicia. E que a tua paz se faça bem presente em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus, maravilha. Que assim seja, Senhor. Amém. Graças a Deus. Beijão para todos. Beijo para todos. Boa noite. Boa semana para todos.